O que é a teoria das categorias? Para que serve e por onde começar? Nesse vídeo eu vou tentar responder essas perguntas. Para quem já ouviu falar em teoria das categorias, talvez tenha escutado que é o que há de mais abstrato na matemática, é a matemática da matemática. E para quem escuta isso, pode passar a pensar que é algo que só vai ser acessível na pós-graduação. Mas ela pode se surpreender que já existem livros aí no mercado que podem ajudar ela a começar a teoria das categorias bem mais cedo do que ela imaginava, né? Mas antes mesmo de apresentar esses livros, que eu acho que é um ótimo começo para quem está querendo aprender teoria das categorias, eu queria sugerir um filme, né? Esse filme aqui, A Chegada, que não vai falar de teoria das categorias, mas vai discutir algo interessante, né? Será que a linguagem humana ela é um limitador para o nosso conhecimento da realidade, né? Para conseguirmos elaborar novas perguntas e respondê-las? Esse filme de ficção vai contar aí a história que a civilização humana entrou em contato com... Foi visitada por alienígenas chamados de heptapods, que tinham uma linguagem diferente da nossa, óbvio, né? E aí uma linguista vai aprender essa linguagem e nesse processo a mente dela se expande, né? Ela começa a ter uma compreensão bem maior da realidade, sua capacidade de se expressar aumenta ao aprender essa nova linguagem complexa e avançada. A teoria das categorias vai fazer justamente isso. Ela pretende ser uma linguagem que vai aumentar o nosso poder de se expressar e de atacar problemas, tá? Na matemática, é muito comum, na hora de você, né, ler sobre a história da matemática, ver que avanços no nosso conhecimento só vieram depois da gente desenvolver a linguagem correta, né, para se expressar e atacar problemas. Foi assim com a álgebra. A gente só conseguiu dar um boom em álgebra depois que a gente adotou o sistema decimal posicional, né? Aqui, nesse livro do Steven Strogatz, tem um trecho que mostra um desses avanços, né? Um avanço igualmente grande ocorreu no campo da aritmética quando Simon Stevin, na Holanda, revelou como transformava números decimais indo-arábicos em frações decimais. Isso nos parece simples agora, mas foi uma ideia revolucionária que contribuiu para tornar o cálculo possível. Então, veja só, o simples notação, né, de falar, de se expressar um número, né, na sua forma decimal, já nos possibilitou avançar no conhecimento. Uma outra evolução foi quando a gente começou a expressar números em gráficos, né? Então aqui está um gráfico onde o eixo X é o número de fatias de pão que você come e aqui é a quantidade de calorias consumidas. Quanto mais fatia de pão você come, maior vai ser a quantidade de calorias e você começa a ver figuras geométricas. E isso aqui, essa ideia, foi tão revolucionária que permitiu unir aí diferentes áreas da matemática como geometria e álgebra. Olha só o que ele diz: sei que o raciocínio pode parecer óbvio, mas o que desejo enfatizar é que nem sempre foi óbvio. Há vários saltos imaginativos aqui. Um é usar uma imagem para representar a ingestão de alimentos, o que exige flexibilidade mental. Não há nada de inerentemente pictório em calorias. O gráfico é uma abstração. Permite que diferentes domínios matemáticos interajam e cooperem. Teoria das categorias é uma linguagem que permite que diferentes áreas da matemática se interajam, né, e cooperem. Você pode... Depois eu vou entrar mais em detalhes, vou deixar que os próprios autores expliquem esse conceito, tá? Eu só sou um estudante, só quero aprontar, né, o que os autores têm a dizer sobre teoria das categorias, tá? Não vou ficar explicando não, vou abrir e vou mostrar no livro. Mas antes mesmo de abrir o livro,
uma outra linguagem que apareceu antes de teoria das categorias, que aumentou nossa capacidade de expressar ideias, foi a teoria dos conjuntos, né? Esse livrinho aqui fala um pouco sobre a filosofia por trás da teoria dos conjuntos, criada ali por George Cantor, no final do século XIX, e foi só depois de desenvolver essa linguagem, essa teoria, é que a gente conseguiu domar o infinito. Esse livro mesmo vai falar disso, né? O poder do infinito, e aqui também. Mas não só o infinito. É uma linguagem tão poderosa, os matemáticos ficaram tão empolgados, que falaram até que era um paraíso, né? Se não me engano, acho que o matemático Hilbert disse que ninguém iria nos expulsar, né, do paraíso que o George Cantor criou. Então, matemáticos começaram a correr e a formalizar diferentes áreas da matemática usando ideias de teoria dos conjuntos, né? Então, não é à toa que quando você abre um livro de matemática, a maioria deles, o primeiro capítulo é sobre teoria dos conjuntos, porque praticamente toda a matemática é fundamentada em cima dessa linguagem, dessa teoria dos conjuntos, né? Na década de 40 apareceu a teoria das categorias, que é uma outra linguagem que tem potencial de ser uma teoria tal como é a teoria dos conjuntos, e mais poderosa, né? Vamos deixar aqui que o próprio autor ele explica um pouco sobre isso. Então, é um livro recente, acho que foi depois de 2020 que foi lançado. Esse também, o autor escreveu ele na pandemia. Eu acho que é o primeiro livro nacional sobre teoria das categorias. Se vocês conhecem outro nacional, coloquem aí nos comentários, tá? Vamos ver o que aqui o Maico Felipe Silva Ribeiro tem a dizer sobre teoria das categorias. O primeiro capítulo é uma explicação do que é a teoria das categorias. Um capítulo curtinho. A teoria de categorias é uma teoria matemática capaz de fornecer ambiente e linguagem conveniente para apresentar, relacionar e tratar de maneira uniforme modelos matemáticos originários em campos distintos do conhecimento. A teoria de categorias é, sem sombra de dúvidas, o abrigo perfeito para o trabalho matemático. Ela fornece mecanismos e ferramentas que ajudam no reconhecimento dessas semelhanças e no estabelecimento de mapeamentos. Esse processo permite tratar um problema originado em uma área, transportando para uma outra zona em que, normalmente, pode-se fazer uso de ferramentas mais poderosas, apresentando soluções mais simples e transportando-as de volta para a área de origem. Como linguagem, a teoria de categorias permite descrever, de uma forma geral, objetos de áreas distintas que possuem essencialmente a mesma estrutura. Então, isso aqui é muito comum em matemática. O cara transportar uma ideia, né, de um domínio matemático para um outro domínio matemático. Nesse livro aqui de Filosofia da Matemática, do Joel David Hanks, ele mostra, por exemplo, diferentes tentativas de expressar a ideia de número, que é um conceito primitivo, né? Ideia de contagem, aritmética, mas com esse movimento de se formalizar a matemática, tal como os gregos fizeram, né, com a geometria. Então, houve diferentes tentativas de expressar a ideia de números, né? Aqui usando um conceito de classes equinuméricas, né? Número, segundo Fred, nada mais é do que a classe de todos os conjuntos que contém um elemento, esse é o número 1. A classe de todos os conjuntos com 2 elementos, essa é a ideia de número 2, e assim sucessivamente. Até mesmo usar a teoria dos conjuntos, usar teorias de conjuntos para expressar a ideia de número. Então, 0 é o conjunto vazio, o 1 é um conjunto que contém um conjunto vazio, e aí assim sucessivamente. Então, mas para que isso, né? Bem, há vantagens de você transportar um objeto matemático de uma área para outra, porque a teoria dos conjuntos, por exemplo, é uma teoria bem desenvolvida, a gente já tem vários teoremas,
em teoria dos conjuntos, que a gente pode usar isso para atacar algum problema relacionado à teoria dos números, né? Isso nem sempre é vantajoso, esse autor vai discutir isso. Ele fala sobre os teoremas lixos que surgem dessa tentativa de você transportar um objeto, né, de uma teoria para outra. Então, por exemplo, você tentar expressar a ideia de número como conjunto, você poderia parar a deduzir coisas como 2 está contido em 3, 5 é um subconjunto de 12, né? Esses são teoremas lixos, né? Não ajudam, né, a entender o objeto. É inevitável, mas há vantagens de se você tentar expressar um objeto de um domínio para outro, né? E não foi diferente com a teoria das categorias. Também tentaram expressar a ideia de número usando a teoria das categorias, né? Por causa do seu poder unificador, os matemáticos pensam, né, que a teoria das categorias é uma fundação para a matemática, e eles definiram, né, que é uma forma de definir número usando a teoria das categorias. Essa autora vai mostrar isso muito bem. Eu vou depois pular na parte onde ela expressa, né, as ideias de números usando a teoria das categorias, certo? Então aqui esse livro, como o título já diz, é uma introdução para matemáticos. Então ele não vai perder muito tempo, já espera que você tenha um certo background. Então logo depois da introdução amigável, ele já... Tá, deixa eu ler um pouco mais do prefácio, né, que ele fala dos objetivos dessa obra. O presente texto não pretende trazer contribuição original. Este texto é um reflexo do caminho traçado pelo autor no processo de aprendizagem do tema e carrega forte influência de obras que propiciaram uma visão mais ampla e clara sobre o assunto. O foco deste texto é compartilhar nosso entusiasmo com relação ao tema, apresentando de forma objetiva as ideias e conceitos introdutórios da teoria e suas relações com conhecidas ferramentas matemáticas. Okay. O leitor logo irá perceber a ausência de seções destinadas exclusivamente a exercícios. Preferimos seguir o padrão da escrita de textos matemáticos que integram os exercícios ao corpo do livro. Eu acho isso muito legal. Esse livro vai fazer a mesma coisa. Não ter uma seção só de exercício. Assim que ele aparece, joga uma definição, um teorema, discute um conceito, vai aparecer um exercício no meio do texto para você treinar aquilo. Então, logo depois dessa introdução, do que é a teoria das categorias, isso aqui não vai ser útil só para matemáticos, tá? Ele fala aqui sobre aplicações da teoria. Cadê? Aplicações em ciência da computação, linguística, ciências cognitivas e até física teórica. Então aqui ele já vai começar a definição como um bom matemático, né? E para quem talvez está começando, isso aqui já pode assustar, né? Esse livro vai te ajudar a não ficar tão assustado quando chegar na definição. Ele vai gastar aí 7, 8 capítulos preparando o terreno para finalmente falar da definição e depois começar a trabalhar mesmo a teoria das categorias. Como eu falei, é um livro que nasceu na pandemia. A autora é matemática, fez doutora na área de teoria das categorias, então pessoa que tem propriedade. E ela, por incrível que pareça, ela dá um curso de teoria das categorias para o pessoal de arte. E esse livro ele nasce desse esforço, né, dela tentar transmitir ideias abstratas para pessoas que não são da área de matemática. E o que ela faz é o que o professor Philippe Ecker disse aqui numa entrevista, que eu quero colocar aqui para vocês, lá no canal Mais um Café. Deixa eu puxar a cadeira aqui, vou colocar para ele falar. Vamos ver o que ele diz
que é o seguinte, eu acho, eu tenho um princípio pedagógico que é o seguinte, aquilo que a gente ensina hoje para as crianças de 7 anos já foi um dia a matemática mais avançada, só era acessível aos maiores gênios. Então existe um processo contínuo de pegar coisas avançadas e jogar para baixo. E isso quem tem que fazer são as pessoas que têm contato com o que está um pouco mais em cima e que conseguem puxar para baixo. Ele não pode achar isso é muito difícil. Eu tenho uma coisa assim, quando eu entendo uma coisa, eu quero contar para os meus alunos. Tá aí. Ponderação muito pertinente, porque é justamente isso que a Eugênia Chang faz. Ela é uma pessoa que está lá em cima e faz um esforço de trazer para nós que estamos aqui embaixo. E isso é muito importante, né? De não querer falar de teoria das categorias só para quem já é super iniciado em matemática. Porque às vezes a gente perde a oportunidade de encantar um jovem que talvez nem começou, né, a graduação ou nem escolheu sua área, e ao escutar sobre essa linguagem poderosa aí dos heptapods, né, pode se empolgar e querer seguir por esse caminho. O autor fala que a teoria das categorias é algo que já está presente nos melhores centros, né? Sua linguagem elementar permite ao aluno de graduação ter um contato cedo com um enfoque mais categórico, funtorial de como abordar matemática, o que já é uma realidade nos melhores centros de pesquisa do mundo. Mas há pouco trabalho feito nas universidades brasileiras para fazer os jovens se empolgarem com isso e começarem a falar disso, a usar isso, né? Acho que já aconteceu aí um congresso, primeiro congresso de teoria das categorias, não sei se posso dizer congresso, mas houve um evento no IME USP sobre teoria das categorias. Então é algo que ainda acho que é a minha percepção, tá? Posso estar errado, depois vocês coloquem aí a percepção de vocês. Mas que a gente está engateando, né? É algo tão poderoso, surgiu na década de 40, acho que o autor fala quando é que surgiu. E só agora que a gente está começando a falar disso, né? Cadê? Não vou perder muito tempo aqui não. Mas se eu não me engano foi na década de... foi na década de 40. Em 1945, Eilenberg e McLane estabeleceram e formalizaram as ideias apresentadas em 1942. Certo? Então já está um tempo aí, vamos dizer, no mercado, né? E eu acho que a gente tem pouco conteúdo sobre isso nacionalmente, e o conteúdo que tem parece que é só para quem é matemático. Mas já surgiu em inglês algo que não é para matemático. E tá aí um bom motivo para você aprender inglês, de não ficar restrito à bolha que a gente vive, né, do nosso idioma, e já ter acesso a essas obras enquanto elas não são editadas aqui nacionalmente, né? Então vamos ver aqui o que a Eugênia ela pensa. Por que ela acredita que dá para ensinar a teoria das categorias até para pessoas que não são na área de matemática, tá? Tá aqui um pouco da tabela de conteúdo. Então, olha só. Ela vai passar a ideia, vai discutir o que é matemática, conceito, né, do que é abstração, padrão, contexto, relação, formalismo, relações de equivalência, para só no capítulo 8 ele definir o que é categoria. E só no capítulo 9, no capítulo 9? Não. Só no capítulo 14 é que ela vai começar a, de fato, fazer a teoria das categorias. Né? Ok? Então vamos lá, vamos ver o que ela diz aqui.
Olha, ela acredita firmemente que a disciplina ela precisa ser acompanhada de algo que você gosta, né? Tem prazer naquilo, né? E na escola, às vezes a gente falha nisso, né? Porque a gente começa a enfiar ali um monte de conceitos para ajudar a fazer conta, e um negócio chato, os exercícios assim, sem pé, sem cabeça, e isso pode deixar que essa atividade de aprender matemática deixa de ser algo prazeroso, né? E ela acredita que a matemática abstrata ela pode ser mais prazerosa do que aquela matemática que a gente vê na escola, que é tipicamente falar de números, equações e resolver problemas, né? Na escola a gente foca muito no chegar na resposta certa. E na matemática abstrata não é bem assim, né? A gente começa a discutir ideias, né? Que pode ser mais interessante para alguns. A matemática abstrata revela quão flexível é a criatividade, né, desse campo e que precisa de pouca memorização. E ela fala sobre o tradicional maneira de se aprender matemática, né? A escadinha. Aí você vai aprender a tabela de multiplicação, aritmética, álgebra, cálculo, teoria de grupo, topologia, para finalmente chegar em teoria das categorias. E ela fala que o processo de aprender matemática pode ser caótico, nem sempre linear, né? Você pode aprender algo mais avançado e voltar para coisas mais simples, enfim. É um emaranhado, né, que pode... Existem infinitas maneiras aí de você traçar seu caminho na matemática, né? Algumas pessoas precisam construir gradualmente o pensamento através de exemplos concretos, mas nem todo mundo é assim. Para algumas pessoas, pegar as ideias abstratas primeiro vai ser melhor para ela do que exemplos concretos, né? Ela fala que o processo de aprender matemática dela foi que quando ela começou a subir para níveis maiores de abstração, né, de áreas abstratas, ela percebeu que ela não precisava do conhecimento matemático que ela aprendeu mais cedo, né? Daquilo que eu falei, né? Às vezes o pessoal foca muito em exercício difícil, exercício de Olimpíada, aí quando ele chega lá em álgebra abstrata, tópicos mais avançados, vai perceber que aquele monte de técnica que ele aprendeu para resolver exercício rápido não vai servir para nada, né? Então, estudantes de arte, que é um dos públicos dela, né? Como eu falei, ela dá o curso de teoria das categorias para estudantes de arte, acham que são ruins de matemática porque não conseguem fazer contas rápidas de cabeça, aritmética mental, né? Resolver equações. E isso não significa que eles são ruins de matemática, né? É que eles não tiveram ali um contato legal, né, com matemática. Já jogaram para eles coisas que não parecem interessantes para eles. Mas eles são ótimos em ideias abstratas, né? E talvez apresentar esses conceitos de teoria das categorias pode ser algo que vai brilhar os olhos, né, de alguém para aprender matemática ou conhecer um pouco dos conceitos matemáticos como turista. Ela vai falar sobre essa ideia de você apreciar como turista, né? Você pode apreciar comida de um outro país ou um concerto de violino sem saber fazer aquilo, né? Imagina que se você tiver para apreciar, a única maneira fosse fazer, né? Então, matemática, ela acredita a mesma coisa. Você não precisa fazer matemática para apreciar conceitos da matemática. Ela fala que autores matemáticos chamam isso de turismo matemático, até no sentido ruim, mas ela fala que o turismo matemático é legal. E é isso que ela vai tentar fazer. Ela, claro, vai entrar no formalismo, é inevitável, mas ela vai fazer assim, um esforço descomunal para
ajudar as pessoas a terem as condições para entenderem a teoria das categorias, né? Ela fala que há uma falta na literatura para ajudar as pessoas a chegar naquele livro clássico, né, do McLean, de Categories for Working Mathematicians, que fala que é um salto super íngreme para você chegar nesse livro. E o esforço dela é diminuir esse caminho aí que é tão íngreme, né? Vai continuar sendo íngreme, mas já é uma ajuda, né? Então ela lançou um livro, How to Bake Pie, e agora esse livro do The Joy of Abstraction era a pecinha que faltava para você sair, para chegar nesses autores e depois desses autores você finalmente chegar no McLean. Então aqui é a audiência que ela quer atingir, e olha só, que ela não assume nenhum conhecimento, né, que ela vai construir gradualmente o nível de formalismo e de notação para chegar em teoria das categorias. Então tá aí o que ela imagina que é o público dela. Então, construindo categorias. Ela vai apresentar a ideia. Vai falar que matemática é falar de abstrações. Abstrações são analogias que vão permitir você conectar e unificar diferentes coisas, né? Diferentes domínios matemáticos, que as coisas devem ser analisadas em contexto. Um mesmo objeto matemático pode ter características diferentes em contextos, dado o contexto, né? Uma maneira de fornecer contexto é estabelecer relações. Isso vai nos permitir encontrar coisas parecidas, que antes, no primeiro momento, não pareciam tratar da mesma coisa, né? De terem estruturas subjacentes similares. Então, analisar objetos em contextos diferentes pode ajudar a encontrar semelhanças entre objetos distintos, né? De áreas distintas. Caracterizar coisas pelo papel que ela desempenha no contexto, né? E não focar em suas características intrínsecas. E a teoria das categorias permite fazer dar um zoom, descer para expressar objetos, como a gente viu o pessoal querendo expressar a ideia de um objeto como um número, né? De contagem, usando a teoria das categorias, como também você pode dar um zoom out e expressar grupos, por exemplo, na linguagem de teoria das categorias, que é uma estrutura algébrica, um objeto matemático mais complexo, né? E você pode se expressar diferentes ideias, aliás, encontrar o nível certo de abstração para atacar diferentes níveis, né, de abstração. Então, um dos aspectos poderosos de teoria da categoria é que nos permite dar um zoom in, zoom out, desde as coisas mais pequenas, né, a mais grandes em escala matemática, jogar luz sobre essas coisas, né. Ela une o subatômico com as galáxias, né, analogia. E aí ela vai apresentar cada um desses conceitos que ela acabou de falar. Abstração, que é matemática, e aí vai, né? Então, deixa eu pular aqui para a área, para a parte onde ela mostra como definir números, né, na aritmética, como usando teoria das categorias. E ela faz sempre tabelinhas que mostram como essas coisas são entendidas, né, no seu domínio e na hora de transportar para categorias, como a gente entende essas coisas, né? Aqui vai mostrar sobre... Aqui uma coisa interessante que eu deixei de falar, né? Que matemática, uma outra linguagem que a gente usa, álgebra abstrata, em álgebra abstrata, que é a teoria de grupos, né? Esse autor aqui mostra esse processo de você tentar levar
um objeto que está numa área, no caso aqui ele é de teoria dos números, e levar para uma outra área como álgebra abstrata para você investigar o objeto lá de teoria dos números. Uma das maneiras de fazer isso, né, é você usar grupos, né? Então você pega aqui um objeto A que está lá em teoria dos números, pega características desse objeto e leva para a teoria dos grupos, cria um grupo, né, com aquelas características. E olha só que interessante, né? Os filósofos acham que a aparência é um impedimento, né, para penetrar o que está por trás da aparência, mas os matemáticos acreditam que pode ser diferente. Você pode, através de uma representação, né, do conceito de número, por exemplo, de um conceito de um objeto em teoria dos números, representar ele de uma outra maneira em teoria dos grupos. Como teoria dos grupos é uma área de conhecimento onde a gente já tem um monte de teorema legal, a gente pode usar esses teoremas para atacar problemas em cima dessas características que a gente conseguiu encapsular nessa representação, né? E é muito comum fazer isso na matemática, inclusive ela explica isso muito bem, né? Teoria dos grupos é um campo clássico da matemática pura, que já tem um vasto corpo de conhecimento e técnicas, e por essa razão existem muitas vantagens, né, de você pegar um objeto, né, que vem de uma área da matemática e arrumar um jeito de linkar isso com teoria dos grupos. E toda vez que isso é feito, isso é indicado quando você vê a palavra álgebra, né, aparecendo junto com o nome de uma teoria específica. Por exemplo, geometria algébrica, né, topologia algébrica, tem também teoria dos números algébrica, que justamente são áreas que tentam fazer esse link, né, entre características desses objetos na área aqui de teoria dos números, por exemplo, e levar para a teoria dos grupos, para usar os recursos que existem em teoria dos grupos para atacar, fazer investigação em cima desse objeto. Enfim, né, isso aqui a gente faz com teoria dos grupos e é possível agora também com teoria das categorias, né? Inclusive, a teoria das categorias é tão poderosa que nos ajuda a formalizar a própria estrutura algébrica de grupo como uma categoria, né? Um grupo é uma categoria com apenas um objeto, tal que toda seta tem um inverso, né? Então veja o poder de expressão de teoria das categorias, né? Você pode expressar a ideia de um objeto como número, como também de um objeto complexo como grupo em teoria das categorias. É o tal do zoom in, zoom out. Bem, acho que eu já falei demais, eu tenho 33 minutos. Vou encerrar por aqui. Espero que eu tenha dado um gostinho, né, do que é a teoria das categorias. E espero também que esses livros aí possam ser úteis caso você queira começar em teoria das categorias. Fui!